E você leu o texto declarando estado de sítio do Bolsonaro? Não, ainda não. Não, você leu? Não, vamos ler junto aqui então, cara. Vamos. Vai ser ótimo a gente ver pela primeira vez juntos. Eu não sei se o pessoal que nos assiste leu. Foi um texto publicado recentemente pela imprensa, então provavelmente vocês ainda não têm conhecimento desse texto. Eu não sei se foi escrito pelo Bolsonaro, ele pode ter ditado algumas coisas, mas eu tenho certeza que o Bolsonaro não é capaz de escrever um texto inteiro, assim como o Heleno, como nós vimos naquela agendinha dele, tinha só tópicos, ele não consegue escrever mesmo, são só tópicos, parece assim uma criança começando a ser alfabetizada, então eu não tenho certeza se foi ele. Oi, não, mas aqui é a autoria dele. Oi. Não dá ideia porque eles vão usar isso aí como elemento de defesa, hein? Não dá com ideia, certeza. Porque eles vão chegar lá e vão falar, vocês, honestamente, acham que o mito teria capacidade para redigir algo dessa natureza? O Bolsonaro é muito burro, gente. É capaz de eles usarem isso como defesa, como linha formal de defesa na justiça ali, cara. Não, com certeza. Não, com certeza é isso aí mesmo. Os caras acabam até mesmo se auto-humilhando e para se defender, né? Eu não tenho dúvida disso daí. Não tenho dúvida nenhuma disso daí. Mas vamos ver aqui. Eis a íntegra do documento que se chama Ordem e Progresso. O lema de nossa bandeira requer nossa constante luta pela segurança jurídica e pela liberdade no Brasil, uma vez que não há ordem sem segurança jurídica, nem progresso sem liberdade. Nossa Constituição Federal de 88, a Constituição Cidadã, reúne normas gerais favoráveis à segurança jurídica, e vamos lá, né? A segurança jurídica e a liberdade da sociedade brasileira na medida em que direitos e garantias, como o direito à vida, a liberdade e a igualdade, que vocês sempre expresaram, princípios fundamentais, como o devido processo legal, que vocês sempre expresaram, o contraditório, que também vocês expressam, e a imparcialidade e remédios constitucionais, como o habeas corpus ou o habeas data, foram criados pelo Constituinte em linha com os interesses de todos os membros da sociedade brasileira. Sem dúvida, neste contexto, a ideia de justiça para o direito do Estado presume que o poder emana do povo e que a realização da justiça é um imperativo para a sociedade e os agentes públicos. É dizer, numa perspectiva constitucional, a ideia de justiça para o direito depende de leis justas e legítimas no Estado democrático de direito, assim como de decisões judiciais justas e legítimas. Para tanto, devemos considerar que a legalidade nem sempre é suficiente. Por vezes, a norma jurídica ou a decisão judicial são legais, mas ilegítimas, por se revelarem injustas na prática. Isto ocorre quase sempre em razão da falta de constitucionalidade, notadamente pela ausência de zelo à moralidade institucional na conformação com o ato praticado. Devemos lembrar que a Constituição Federal de 88 inovou ao prever expressamente o princípio da moralidade no caput de seu artigo 37. Este princípio constitucional de inspiração humanista e iluminista surgiu na jurisprudência do Conselho de Estado francês há mais de 100 anos, como forma de controle para o desvio de finalidade na aplicação da lei. Para além de seu reconhecimento e aplicação na França, o princípio da moralidade também vem servindo de baliza para o exercício dos agentes públicos em outros países. A evidência de forma louvável e pautada por este precedente, a Constituição de 88 converteu a moralidade em fator de controle da legalidade, inclusive quanto à interpretação e aplicação do texto constitucional e de suas lacunas, justamente para conferir a justa e esperada legitimidade aos atos praticados pelos agentes públicos, executivo, legislativo e judiciário. Insta a dizer que o princípio da moralidade institucional presume a probidade de todo e qualquer agente público, ou seja, sua honestidade e lisura. Ele proíbe o desvio de finalidade, enquanto arbitrariedade supralegal. Enfim, não permite que leis ou decisões injustas sejam legitimadas por atos autoritários e afastados do marco constitucional. De modo geral, todo servidor público, seja ele um ministro Supremo Tribunal Federal ou um gari de uma cidadezinha do interior, deve atuar sempre de acordo com o princípio da moralidade institucional. Deve atuar de forma íntegra e legítima, sempre de acordo com a justa legalidade. O servidor público, no exercício da magistratura, não pode aplicar a lei de forma injusta, ou seja,
contra a Constituição, em especial de modo contrário ao princípio da moralidade institucional, isto porque este mandado constitucional não pode ser afastado nem ter o seu alcance mitigado, deve sempre ser considerado aplicado, do contrário, teremos uma atuação ilegítima. O juiz de direito, seja ele ministro do STF ou não, nunca pode agir sem a devida esperada conformação de suas decisões à moralidade institucional. Enquanto os guardiões da Constituição, os ministros do Supremo, STF, também estão sujeitos aos princípios da moralidade, inclusive quando promovem o ativismo judicial. Tudo isso para falar, caralho, Xandão, eu te odeio. Aliás, o desmedido ativismo judicial e a aparente legalidade, desprovidas de legitimidade, contrárias ao princípio da moralidade institucional e assim injustas, não podem servir de pretextos para a desvirtuação da ordem constitucional pelos tribunais superiores, se não vejamos, entre outros, algumas situações recentes. 1. As normas legítimas autorizadas à atuação de juízes suspeitos. Nestas eleições, o ministro Alexandre de Moraes nunca poderia ter presidido o TSE, uma vez que ele e Geraldo Alckmin possuem vínculos de longa data, como todos sabem. 2. As decisões legítimas permitindo a censura prévia, restringindo as prerrogativas profissionais da imprensa e de parlamentares, por exemplo. 3. As decisões afastando muitas causas justas da apreciação da justiça. O TSE não apurou a denúncia relativa à falta de inserções de propaganda eleitoral. Cara, isso aqui foi feito. 4. As decisões limitando a transparência do processo eleitoral e impedindo o reconhecimento de sua legitimidade, impedindo o acesso do Ministério da Defesa ao código-fonte das urnas, não apurando a denúncia do PL contra as urnas velhas e ainda impondo multa arbitrária e confiscatória para constranger o PL em razão de suposta litigância de má-fé. Aliás, os 2 primeiros dígitos da multa imposta coincidem com o número do partido político em questão. 5. As decisões abrindo a possibilidade de revisão do trânsito em julgado de importantes matérias já pacificadas pelo STF, notadamente para prejudicar os interesses de certos e determinados contribuintes. É importante dizer que todas estas supostas normas e decisões são ilegítimas, ainda que sejam aparentemente legais e ou supostamente constitucionais, isto porque são verdadeiramente inconstitucionais na medida em que ferem o princípio da moralidade institucional, maculando a segurança jurídica e na prática se revelando manifestamente injustas. Para além deste fundamento comum de verdadeira inconstitucionalidade, outros princípios, direitos e garantias também restam vulnerados de forma pontual. Enfim, são normas e decisões aparentemente constitucionais, mas inconstitucionais em verdade, que colocam em evidência a necessidade de restauração da segurança jurídica e da defesa às liberdades em nosso país. Não à toa encontramos ao longo da história algumas ideias convergentes ao apelo do nosso discurso. Na antiguidade, dar a cada um o que é seu já era uma ideia defendida por Aristóteles, olha que cultos, como definição de justiça e princípio do direito. No iluminismo, a necessidade de resistência às leis injustas já era uma ideia defendida por Tomás de Aquino. Mais recentemente, após a Segunda Guerra, Otto Bischoff defendeu na Alemanha a possibilidade de controle das normas constitucionais e inconstitucionais, em especial a reconhecer a existência de um direito supralegal, ou seja, um direito pressuposto natural acima da Constituição e de suas normas. Afinal, diante de todo o exposto e para assegurar a necessária restauração do Estado Democrático de Direito no Brasil, jogando de forma incondicional dentro da porra das 4 linhas, com base em disposições expressas da Constituição Federal de 88, declara o estado de sítio e, como ato contínuo, decreta operação de garantia da lei e da ordem, assinado obviamente, Jair Bolsonaro. Como vocês sabem, ele é capaz de cometer um texto como esse. Socorro, Helder. Quase caguei na cadeira gamer ouvindo você ler essa merda, velho. Olha, vou te falar, cara. Fazer o quê, né? Ainda tem que... Lembra que eu falei pra vocês que existe uma hierarquia moral e que todo direitista, principalmente o bolsonarismo, tem essa ladainha de utilizar filósofos gregos, pensadores iluministas. Eu cheguei a comentar isso contigo, que no livro, não leiam essa merda, por favor. Tem um livro do Olavo de Carvalho, que é O Jardim das Aflições. Cara, isso aí que você acabou de ler é o olavismo, assim, na sua melhor forma.
o que você acabou de ler aí. O olavismo, o que ele faz? O Olavo de Carvalho, ele cita uma série de coisas, isso aí, ele cita pensadores iluministas, filósofos gregos, toda uma verborragia, ele fala a respeito de zoom politique, ele utiliza termos em latim, sabe? Para no fim do dia te dizer uma groselha, no caso do Olavo de Carvalho, que é, ó, existem seres humanos que são superior mesmo, paciência, é isso aí, deu. Tá? No caso desse documento, é olavismo puro para dizer, a gente considera a vitória do Lula imoral, porque ele é o Luladrão, e a gente vai dar um golpe de Estado. É isso, entendeu? Agora, que puta pataquada, mano. Que puta texto ridículo, patético, cafona, sem pé nem cabeça, verborrágico. Que puta bosta de material. Não surpreende, Maldonado, que essa galera fracassou para dar um golpe de Estado, porque, mano, nada disso faz o menor sentido. Se a gente pegar um resumo, isso aqui tem um tópico. É o seguinte, o Alexandre de... Primeiro tópico 1, eu odeio o Alexandre de Moraes. Tópico 2, Alexandre de Moraes não podia ser presidente do TSE porque era amigo do Alckmin. Tópico 3, o Nine não sobe a rampa. Agora embasa aí, ô Felipe G. Martins, com um pouco de olavismo, chama aquele rapaz lá que é inteligente, o Weingarten, e faz um textão aí para passar legalidade, né? Foi isso, cara. Porque ali é o famoso, esperem mais 72 horas que a gente vai tomar o poder, esse texto aí. Põe umas pitadas aí de filósofo grego com pensador iluminista, uns termos bonitinhos, cita um jurista alemão aí e foda-se, vamos nessa. Certeza que a orientação geral foi essa. Foi exatamente isso daí. Você chama o pessoal do Olavo aí, manda os caras dar uma embasada aqui, chama um advogado, dá uma estruturada, mas resumidamente é o seguinte, eu odeio o Xandão e o Nine não vai subir a rampa, tá ok? Resumidamente é isso o texto. É um monte de groselha, 5.000 caracteres de groselha para dizer eu odeio o Xandão tem que ser preso, o STF é corrupto e o Nine não sobe a rampa. Você imagina o Bozo? Você imagina o Bozo? Alguém leu isso para ele, ou ele terminou de ler e ele falou, e aí, o que você acha, presidente? Eu não entendi nada, tá ok? Tipo, que? Não, eu não entendi nada que isso aqui quer dizer, gente. Pelo amor de Deus, eu vou ler isso. Ô, Bolsonaro, faz o seguinte, lê essa merda e para de encher o saco. Você não tem que entender, você não vai entender nada de nada mesmo, cara. Nada que tenha mais do que 2 parágrafos, você vai entender. Você, pô, mas isso aqui tá confuso demais, gente. Pois é, cara, deu uma empolada ali, né, para ideias que são bem rasas, superficiais. Enfim, deixa eu ler uns superchats aqui que hoje, como o bicho tá pegando, eu acabei deixando pra lá. Luiz em espanhol. E aí, por favor, Maldonado e Calejão, mandem beijos e vamos celebrar, Chibira, um trago a todos. Valeu, Luísa. Muito obrigado, Luiz em espanhol aqui, acompanhando a gente na live de hoje. Live aqui que tá pegando fogo. André Farias, quase caguei na cadeira gamer. Calejão, César. Cara, depois de ler isso daí, o efeito mais comum é a pessoa ter uma desinteria. Você lê qualquer coisa que foi pensada ou escrita pelos olavistas do entorno do Bolsonaro, é o que gera isso, cara. Gera uma desinteria.